Bom dia a todos. Com a proteção de Deus, declaro aberta a sessão de hoje. Cumprimento aos presentes. Iniciamos a parte jurisdicional. Os processos da pauta número 1, revisão criminal 081 50 74 92. Fábio José Rocha de Melo e Ministério Público. Está inscrito para sustentação oral o doutor Fábio Emanuel de Oliveira. Bom dia, doutor Emanuel. Bom dia, doutor Ibanez. O voto do relator é pela procedência do pedido revisional. De acordo? De acordo, excelência. Agradeço. Desembargador Cláudio Santos, com o despacho, doutor Micael. E a defesa agradece. Tá. Decisão unânime. Até agora, nenhuma divergência registrada. Número 2. Ação rescisória 080 58 75 12. Unimed e Miguel Vinícius Santos do Nascimento. A doutora Fernanda Fernandes dos Santos está inscrita para sustentação oral, mas não está presente nem na sala virtual. Julgamento virtual. Número 3, embargos infringentes, nulidade 081 56 94 07. Leandro Carlos Prudêncio e outros, e Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte. Número 3 tem mais de um advogado inscrito e o doutor Manuel Fernandes Braga está presente. Presente, senhor presidente. Os demais não estão presentes? Não. Doutor Manuel, só Vossa Excelência fará a sustentação, porque os demais não estão presentes, nem por videoconferência. No seu tempo, senhor presidente. Pode iniciar. Muito obrigado. Bom dia, senhor presidente, pré-claro desembargadores, que trata-se aqui dos nossos embargos infringentes. A apelação criminal 010-4832, número 54/2020, trata-se de agentes públicos que foram condenados, em primeiro grau, a uma pecha de 18 anos e 9 meses pelos crimes de uso de documento falso e peculato desvio. Quando manejamos a apelação criminal, evidentemente, escambando os motivos da condenação, não foi atendido totalmente nosso pleito em apelação criminal, mas foi dado um redimensionamento à pena do senhor Leandro Carlos Prudente, que é o nosso constituinte, evidentemente atingindo e alcançando também os demais envolvidos na referida apelação criminal. Quando do redimensionamento, manteve-se a condenação pelos delitos do uso do documento falso e do peculato desvio, levando em consideração duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, a culpabilidade e as consequências do crime, a causa de aumento de pena, por ter a condição de funcionário público, aquela lá do artigo 327, dirigente, evidentemente, aos termos da própria lei constante no Código Penal, reconhecendo uma continuidade delitiva pelo entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no quanto de 2/3, e chegou a uma pecha redimensionada de 18 anos e 9 meses para 11 anos e 9 meses. O resultado proclamado foi pela maioria, vencido o voto do desembargador Glauber. Faço o acordo ID número 27188879. É a partir daí que a defesa do senhor Leandro Prudêncio manejou os embargos infringentes. Inicialmente manejamos embargos de declaração, foi reconhecida um período de prescrição da pretensão punitiva no lapso temporal quando da própria ação de conhecimento da ação penal, mas não teve reflexo na dosimetria da pena, ainda que tenha sido conhecida a prescrição. O objeto maior de nossos embargos manejados, os presentes embargos infringentes, se referem ao voto divergente que hoje busca a defesa que seja o vencedor nos embargos infringentes. O voto do desembargador Glauber Reigo, em síntese, o que entendeu naquele momento o
pré-claro desembargador Glauber Rego, de que havia a aplicação, no seu entendimento, e era uma das causas dos pedidos subsidiários da defesa, o princípio da conjunção. A aplicação do princípio da conjunção, também conhecido como absorção. Um delito meio foi utilizado para chegar a um delito fim. Naquele momento, o voto vencido do desembargador Glauber disse o seguinte: olha, o meu entendimento aqui, pré-claros desembargadores, é de que o uso do documento falso teria sido a finalidade maior para se atingir, o meio para se atingir a finalidade maior do peculato desvio. E assim se debruçou o desembargador Glauber, aplicando a conjunção pelo delito, remanescendo a responsabilização penal pelo peculato desvio, afastou a circunstância judicial que gera efeitos lá na pena base da culpabilidade, remanesceu de forma desfavorável em seu voto as consequências do crime, se debruçou sobre a aplicação da fração de 1/6 por ser mais benéfico, não só o nosso constituinte, o Leandro Prudêncio, como os demais, e no momento do redimensionamento, aplicando também a causa de aumento de pena lá do 327, a pecha descamba de 11 anos e 9 meses para 5 anos e 2 meses. A defesa, por força gravitacional do artigo 609, de 10 minutos, mas não vou usar mais do que 5, ela está literalmente presa aos ditames do que são os embargos infringentes. Evidentemente, nós trazemos aqui na condição de defesa, e é a voz da advocacia que traz luz, não só para esse tribunal, mas como todo o poder judiciário na nossa república. O efeito do voto divergente, que hoje nós pedimos que seja acompanhado pelos eminentes desembargadores e desembargadoras, que seria o voto divergente, que será o voto divergente do desembargador Glauber, nós temos amarras, nós, lê-se a defesa, o advogado, o defensor público, para sustentar perante esse pleno do Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Norte, por força maior do artigo 609, que trata dos embargos infringentes. Entretanto, excelências, não é novidade de que, por exemplo, isso tem sido muito usual nos precedentes do Superior Tribunal de Justiça, e mais usual ainda nos agravos regimentais, ou no agravo regimental manejado em série de recurso especial, de que, por muitas vezes, a defesa está presa àquelas circunstâncias ali, mas o próprio ministro relator reconhece de ofício o redimensionamento da pena, espanca a ação nuclear de determinado tipo penal e concede de ofício como se fosse a natureza de um habeas corpus. Baseado nesse entendimento, e aí, por amor ao debate, pela necessidade que se traz luz a esse tribunal, o nosso pleito, por força gravitacional da lei, está preso sim ao voto divergente do desembargador Glauber, e é assim como pede esse neófito advogado a Vossas Excelências que acompanhem o voto divergente, que é o objeto maior dos nossos embargos infringentes, afastando o crime de uso do documento falso, afastando a culpabilidade, assim como foi feito o voto divergente na respectiva apelação criminal, redimensionando a pena no patamar de 1/6, conforme interpretação e jurisprudência do STJ, uma das teses, levando em consideração essa fração de 1/6 pela pena mínima aplicada ao peculato desvio. Todavia, excelências, este processo, o enfrentamento, e aí seria um pedido subsidiário, mas como nós pedimos a mais que seja enfrentado por esse tribunal, é de que os delitos que foram aplicados, no caso, para o voto da maioria, sustentando a condenação de primeiro grau pela falsidade, pelo 299 e o 312, lê-se, o uso do documento falso e o peculato desvio, ele não se sustenta por fragilidade na própria ação nuclear, quando de todos os depoimentos trazidos no curso da ação penal. É importante que se diga isso. Isso foi manejado para o senhor Leandro Prudêncio, todas as testemunhas, inclusive uma das réis que gravita aqui enquanto
condenada pela Justiça Pública, dizer: o Leandro Prudêncio não tinha conhecimento, o Leandro Prudêncio apenas entregava os cheques, o Leandro Prudêncio apenas passava os documentos, e isso foi retumbante de uma forma uníssona em todo o curso da ação penal. Em todo o curso da ação penal. Ora, se digamos assim, a peça-chave desse jogo de xadrez, que é o processo penal, sustenta de que um réu que não tem nenhuma influência, nem seja no campo político, nem no campo dos agentes públicos, dizer que ele não teria participação, parece-me que entre o direito e a justiça requer esse advogado que seja aplicada a justiça por conhecimento de ofício para a absolvição do senhor Leandro Prudêncio pelo delito. Repito, esse é um pleito que requeremos de ofício, sabendo, e não é uma tecnia, replica a vossas excelências, é o que nós devemos fazer na condição de advogados. Nesse sentido, senhor presidente, o nosso pedido principal é o que está posto nos nossos embargos, o acompanhamento do voto divergente do doutor, do preclaro desembargador Glauber Rego, mas subsidiariamente, se vossas excelências tiverem alguma dúvida, de ofício, acolham a absolvição pelos delitos aplicados ao senhor Leandro Prudêncio, e é como nós pedimos. Muito obrigado a toda a corte, a atenção e o respeito com a advocacia potiguar. Obrigado, doutor. Nós temos o voto da relatora pelo provimento dos embargos infringentes, com divergência parcial do desembargador Cláudio Santos. Desembargador Cláudio quer se manifestar. Senhor presidente, eu dispus o voto a tempo. Naturalmente, verifiquei o bem lançado voto da excelentíssima relatora. E antes de ler aqui o voto no que interessa, embora seja do conhecimento de todos, eu gostaria de ressaltar, e isso eu me refiro a ambos os acusados, relativamente, máxima vênia desde a Câmara Criminal, a questão do regime fechado. Então, de curial sabência de todos, que a pena até 4 anos, a regra geral é regime aberto. De 4 a 8, semi-aberto, e acima de 8, fechado, inicialmente como regra geral. E as eventuais exceções a esses regimes, eles devem ser especificamente justificados, ou seja, o regime fechado para uma pena de 4 anos e 5 meses. Desembargador Cláudio, Vossa Excelência permite? Pois não. Só para... o voto divergente foi meu na Câmara Criminal e, assim, por lealdade aqui ao colegiado, o regime definido no voto divergente, ele não, caso prevaleça o voto vencido naquela ocasião, ele deve ser novamente debatido, porque o regime que eu fixei no meu voto, ele não foi objeto de deliberação naquela ocasião, porque o voto prevalente foi o voto do desembargador Saraiva Sobrinho. A pena originária nesse processo era dos embargantes era de 18 anos e 5 meses. O voto divergente reduziu a pena para 5 anos e 2 meses. Então, no meu voto, eu embora tenha fixado o regime, esse regime fixado ele não foi objeto de debate. Então, só para reforçar o que Vossa Excelência traz aí na sua argumentação. Certo, mas esse debate que Vossa Excelência... Exatamente. Se eventualmente prevalecer o voto vencido, compreendo. A quantidade do regime tem que ser... Ok, mas eu estou exatamente como Vossa Excelência está falando, discussão a respeito desse aspecto. E o que eu estou dizendo vale para os dois. Porque 5 anos, 2 meses e 4 anos e 5 meses, ambos... O voto divergente e o voto conclusivo dos dois colegas também foi no regime fechado. Então, o que eu quero dizer aqui, eu quero iniciar pelo fim,
é que para a mudança do regime, como exceção à regra geral, tem que ser absolutamente justificado. Qual a razão de se aplicar regime fechado a 4 anos e 5 meses e a 5 anos e 2 meses? Então, eu trouxe aqui rapidamente, e vi isso hoje por conta do volume de processo. Quando o STJ diz aqui, ministro Jorge Mussi, a hipótese revela flagrante constrangimento ilegal que justifica a atuação de ofício do juiz. Isso no habeas corpus 428-623 São Paulo. E demais. Portanto, destaquei aqui, desculpe a minha... Mesmo nas condenações pela prática de delitos hediondos ou a estes equiparados, o magistrado deverá se pautar pelo parâmetro estabelecido no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, para definição do regime prisional no qual o réu irá iniciar o cumprimento da reprimenda que lhe foi imposta. Ademais, não se admite a imposição de regime mais gravoso do que o previsto no quanto da pena aplicada apenas em razão da gravidade abstrata do delito, conforme entendimento consolidado no enunciado 718 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Então, a súmula do Supremo há de prevalecer na reapreciação. E digo mais, neste mesmo acordo, para a imposição de regime prisional mais gravoso do que a pena comporta, é necessária a fundamentação específica com base nos elementos concretos extraídos dos autos. Na espécie foi imposta ao paciente sanção inferior a 4 anos que, somada à sua primariedade, autoriza a fixação de regime aberto para início do cumprimento da pena nos termos do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Eu estou apenas citando um para não cansar vossas excelências, mas também no ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, recurso extraordinário em habeas corpus número 22.9074, se diz claramente o seguinte: quanto ao modo de cumprimento da reprimenda penal, há quadro de constrangimento ilegal a ser corrigido. A imposição do regime inicial semiaberto parece colidir com a proporcionalidade na escolha do regime que melhor se coadune com as circunstâncias da conduta, de modo que o regime aberto melhor se amolda à espécie. Eu estou dizendo porque eu fui além do que está posto no voto da eminente relatora Máxima Vênia. E isso está disponível porque, exatamente como diz o Supremo STJ, o que nós temos que aplicar não é apenas a legalidade, é a estrita legalidade. A estrita legalidade. E se tratam de dois acusados primários e de bons antecedentes, e que me parece que não oferecem perigo à sociedade para cumprir inicialmente um regime aberto, é fechado. E veja-se, comparativamente, se foi condenado alguém a 12 anos de prisão por qualquer outro crime, em regime fechado, na realidade, com boa conduta, vai cumprir 2 anos de prisão em regime fechado, progredindo para o semiaberto. Então, não vejo como não se rever essa situação dos dois relativamente ao cumprimento do regime. E meu voto está posto no seguinte: vai justificar a divergência com a excelentíssima desembargadora Máxima Vênia. E acredito que o voto dela está muito bem posto no sentido de agasalhar o voto vencido. Mas a questão do regime é crucial para qualquer caso. E digo, a minha divergência é parcial e resisto minha integral concordância com o conhecimento e provimento dos embargos infringentes. A tese do princípio da conjunção, que me parece que está resolvida, não é? E eu estou aqui justificando o agasalhamento desse Instituto do Direito Penal. E digo,
a de cautela, considerando que não foi ponto abordado expressamente no voto da relatora, mas que acredita estar implicitamente acolhido na parte dispositiva, acho importante registrar a não aplicação da majorante prevista no artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal, como feito pelo desembargador Glauber no seu voto divergente. Sua Excelência utilizou como parâmetro as divergências veiculadas no voto de revisão do julgamento da apelação criminal número X, defendendo um decote impositivo da causa do aumento do 327 para segundo do CP para os agentes políticos. É aquele exatamente, desembargador Glauber, que Vossa Excelência destacou antes aqui informalmente. No caso concreto, a presença dos denominados agentes políticos representantes de mandatos seletivos, como o réu Maurício Gugel Prachetes Filho, que era vereador, não se enquadra na classificação de funcionário público para fins penais, conforme a jurisprudência dominante para a aplicação dessa majorante, que visa atingir aqueles que exercem funções administrativas e ou de direção das estruturas burocráticas. A majorante, portanto, não pode ser estendida por analogia, in malem parte, a agentes políticos sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria penal. Esta corte aqui, este tribunal, há pouco tempo se posicionou ao julgar 2 vezes embargos infringentes, conferindo-se o seguinte: no que interessa, consideração do crime único de peculato desvio por cada verba desviada que era devida a cada mês, conjunção do crime de falsidade ideológica pelo crime de peculato, pois o falso servia unicamente para dar roupagem de licitude da atividade criminosa do desvio da verba pública e na aplicabilidade da causa de aumento da pena prevista no 327, segundo o Código Penal, ao agente político, pois vedada a analogia in malem parte no direito penal. Isso foi julgado aqui do desembargador Ricardo Procópio, no tribunal em 15 de 4 de 2025. Também tivemos outros embargos divergentes aqui, que agasalha a mesma tese e diz: divergência quanto ao decote da causa de aumento da pena do 327. Afastar a majorante para agentes políticos, causa de aumento da pena prevista. Redimensionamento das penas e reabertura do prazo para análise do acordo de não persecução penal. Necessária readequação. Esse processo foi da minha relatoria aqui em Barras de Unidade de Frigente, número 15 de 7 de 2025, publicado, julgado no dia 11 de 7. Portanto, a exclusão das condenações relativas aos crimes do artigo 299 e 304 do Código Penal e o afastamento da majorante do artigo 320 para segundo o Código Penal, nos termos do voto vencido na apelação criminal, é medida de justiça que merece ser mantida. No entanto, com a máxima venda, divide parcialmente do voto da relatora nos seguintes pontos explanados doravante. Em primeiro lugar, no que se refere à valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade para o recorrente Maurício Gugel Prachetes Filho na primeira fase da dosimetria da pena do crime de peculato. A uma, entendo que o ponto sequer deve ser discutido no presente recurso. Esse é um aspecto importantíssimo. Pois, em obediência ao princípio do não reformasse impégios, não se poderia dar provimento aos embargos infringentes de nulidade para prejudicar o réu, devendo ser discutido apenas os pontos de divergência quanto às matérias que lhe forem prejudiciais, com a não aplicação da conjunção e da incidência majorante do 327. Ainda que não se acolha esse fundamento, o que acredito que será feito para esse plenário, apresenta fundamentos outros que justificam o decote do valor do vetor culpabilidade. Porque a culpabilidade não foi aceita pela maioria da Câmara. A culpabilidade foi aceita pelo voto divergente. Então, como não se aproveitar o que a maioria decidiu, ou ratificar simplesmente o que a maioria viu relativamente ao acusado Maurício Gugel? Aí, o voto vencido do desembargador Rio, que ora se adota ao fixar a pena base de Maurício Gugel, incluiu a valoração negativa de culpabilidade, considerando-a idônea. Contrariamente a essa premissa, entendo que a culpabilidade como vetor de dosimetria deve ser aferida com base no grau de reprovabilidade da conduta, mas sempre à luz de circunstâncias concretas que extrapolem os elementos inerentes ao tipo penal. Nesse particular, o voto divergente do eminente desembargador Saravia Sobrinho, relator original da apelação criminal,
voto vencedor, na sua análise dosimétrica, já havia considerado improfícuo o demérito da culpabilidade em desfavor dos apelantes Maurício Gurgel e Leandro Carlos, ambos agentes públicos. Nos autos está assentada a existência de concurso de agente e nítida divisão de tarefas com menção ao eventual protagonismo de alguns agentes. Todavia, tais elementos, embora relevantes para a caracterização do crime peculato em concurso, traduzem em grande medida a estrutura executória do delito, atribuição de funções, operacionalização de saques e apresentação de prestação de contas, e não, por si só, demonstração da reprovabilidade pessoal extraordinária que justifica a perpetuação do agravamento do vetor culpabilidade, pois além de que razoavelmente decorre do tipo. Em suma, as alegadas tarefas e protagonismos estão arrimadas em atos executórios próprios do peculato, não desbordando do núcleo do tipo penal. O que eu quero dizer, como fez a Câmara, não aceitou a culpabilidade por maioria, porque já faz parte do tipo penal do peculato. Além do fato também de não se aplicar ao agente político a majorante do 327. São os dois aspectos pelos quais eu vou um pouco além do voto que está sob análise nos embargos. Aí digo, como se sabe, a verdade é a valoração duplicativa de que de maneira informal transforma elementos a considerados para caracterizar o crime. Por exemplo, a condição do agente, o modo de execução, em fundamento repetido para valorar negativamente a culpabilidade ou correlatamento para justificar majorante diversas, com o risco de bis in idem. A jurisprudência do tribunal e os votos que analisaram a dosimetria alertam para o perigo dessa sobreposição e para a necessidade do decótico quanto à valoração negativa da culpabilidade se baseia em premissas que, salvo melhor juízo, integram o próprio tecido fático do tipo. Adianta um pouco do que interessa. Tal solução não apenas se mostra tecnicamente mais adequada, como também atende ao princípio da interpretação mais favorável ao réu, o qual deve nortear a atuação jurisprudencial da matéria. A ratio desse manejo é a preservação da proporcionalidade e a correção da dosimetria, evitando majorações que objetivamente configuram sobreposição dos efeitos punitivos. Essa conclusão encontra correspondência nas conclusões do voto vencedor, que considerou esses elementos como parte integrante da execução do peculato, sem justificar aumento adicional do vetor culpabilidade. Superando aqui a argumentação, que ficou um pouco longa, porque eu realmente me deitei com mais percussência sobre esse processo, no tempo que demorou para a votação. Então, eu supero a argumentação que está disponível e digo o seguinte: rejeitada a valoração negativa da culpabilidade de Maurício Gurgel Prassede, permanece apenas a valoração negativa das consequências do crime. Nesse cenário, e segundo o critério de 1/6 sobre a pena mínima legal, 2 anos de reclusão para o peculato, por cada vetor desfavorável, passa a redimensionamento da pena. Pena base, partindo da pena mínima, 2 anos de reclusão de 10 dias multa, com a valoração negativa de uma circunstância judicial, consequência do crime, aplicando o incremento de 1/6 sobre a pena mínima, 4 meses, a pena base fica em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa. Segunda fase. Não há agravantes ou atenuantes a serem consideradas. A pena permanece na segunda fase, como inicialmente proposta. Terceira fase. Ante a ausência das causas de aumento e diminuição para Maurício Gurgel, dado o decote da majorante do 327 para agentes políticos, conforme explicitado no voto vencido, a pena definitiva provisória é 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias multa na terceira fase. Na quarta fase, continuidade delitiva. Conforme a súmula 659 do STJ, e considerando os 35 peculatos cometidos em continuidade delitiva, aplica-se a fração de aumento máximo de 2/3, chegando à pena base de 3 anos e 10 meses e 20 dias de reclusão.
Dessa forma, a pena total será essa de 3 anos em 10 meses, de 20 dias de reclusão, ao meu entender, sendo cada uma dia multa equivalente a 1/30 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em consequência, não vejo motivação diversa para que o regime fixado seja o aberto, com a base no artigo 33, parágrafo 2º, a linha C do Código Penal. Em segundo lugar, o outro ponto de divergência recai no regime inicial fixado para ambos os acusados, pois, entrando mais adequada às circunstâncias do caso concreto, a regra prevista no 33, parágrafo 2º, as linhas B e C do Código Penal, que estabelece regime semiaberto para os condenados não reincidentes, cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8, e o regime aberto para o condenado não reincidente, também primário, cuja pena seja igual ou inferior a 4 anos, não havendo, a meu entender, motivo no processo que justifica a imposição de regime mais gravoso. No ponto, vale rememorar seu rigor da observância do princípio da legalidade da individualização da pena, os quais impõem ao julgador estrita observância dos parâmetros legais fixados pelo Código Penal. E continua aqui dizendo, impedindo a adoção de regime mais gravoso, a escolha arbitrária. Trata-se, pois, de assegurar efetividade ao princípio da dignidade da pessoa humana ao sistema progressivo de execução penal que visa estimular a reinserção social do condenado. Assim, a adoção do regime inicial compatível com o quanto da reprimenda e as circunstâncias do caso concreto reconhecida pelo magistrado constitui medida de justiça e respeito às garantias constitucionais. Forte nessas razões, eu conheço e dou provimento aos embargos infringentes, aplicando o princípio da condução para absolver os embargantes das condenações previstas no artigo 299 e 304 do Código Penal, bem como afastar a majorança do artigo 327, parágrafo 2º do Código Penal. A minha divergência pontualmente quanto à dosimetria da pena para o recorrente Maurício Gugel Filho, especificamente para manter o decóte da valoração negativa da circunstância judicial da culpabilidade, manter porque foi decidido por maioria na Câmara. No crime de peculato, porque o desembargador Glauco foi vencido nesse ponto, não podendo ser revisitada a matéria desfavorável a réu. Sob pena de ofensa ao princípio de reforma sine pede. Nesse aspecto, prevalece o voto vencedor da eminente desembargador Saraiva Sobrinho, no sentido de redimensionar a palavra dele. As penas dispostas nos termos concretos definidos pelo vogal, voto médio do juiz convocado desembargador Ricardo Tinoco, doutor Ricardo Tinoco. Por oportuno, confira-se a dosimetria da pena do réu realizada no voto vencedor no que interessa. Crime de peculato, desvio. Maurício Gugel, Praxedes e Leandro Carlos. Na primeira fase do peculato, subsistindo tão só desfavorabilidade do Vitor, consequência do crime. As reprimendas basilares ficam estabelecidas em 2 anos e 4 meses de reclusão e 12 dias de multa. Em consequência, finalizando, redimensiona a pena de Maurício Gugel para 3 anos e 10 meses e 20 dias de multa, além do pagamento de 20 dias de multa ao regime judicial aberto. Ao recorrente Leandro Carlos Prudêncio, fixo como regime inicial de cumprimento da pena no regime semiaberto, no termo do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal, e é como voto, senhor presidente. Vossa Excelência permite? Sim, com a palavra. Embora eu tenha disponibilizado o voto no sistema, o voto divergente na Câmara Criminal é o meu, então só para alguns esclarecimentos, eu peço permissão, senhor presidente. Os embargos infringentes, eles está disciplinado no artigo 609 do CPP. Na tribuna, o advogado pediu aquilo que já havia feito na sua peça escrita, que prevalecesse o voto divergente. E é assim que é processado o recurso. Se escolhe que prevaleça o voto divergente ou se nega provimento com a prevalência daquela maioria formada. Eu me recordo, senhor presidente, que esse processo não é um processo isolado.
É um processo que decorreu de uma operação na Câmara Municipal de Natal envolvendo vários gabinetes. O relator originário na Câmara Criminal, o desembargador Saraiva, e a revisão com o meu gabinete. Eu, quando peguei, eu digo, minha Nossa Senhora, tanta coisa aqui, mas vamos lá. Eu tinha já uma posição formada a respeito da matéria. A sentença ela, da doutora Ana Carolina, uma das melhores que temos na nossa magistratura em matéria criminal, conhecida como uma magistrada extremamente dura, né, rigorosa nas suas sentenças, mas que não tira o seu zelo, a sua ética, a celeridade na prestação jurisdicional. E Sua Excelência, ela aplicou na sentença, aqui nesse processo eram 4 acusados. Para Aurenísia, 20 anos, 5 meses de reclusão. Cid Celestino, uma pena de 15 anos, 9 meses e 15 dias de reclusão. Maurício Gugel, 18 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão. Leandro Prudêncio, 18 anos, 5 meses e 11 dias de reclusão. A mesma pena do vereador. Leandro seria o seu assessor. A peça acusatória, ela traz que o vereador e seu ex-assessor, Leandro Prudêncio, em comunhão de esforços de unidade de desígnios, junto com a contadora, Aurenísia, e o advogado Sidney, cada um a seu modo, protagonizaram um desvio, um esquema de desvio de recursos públicos no montante de R$ 569.900, senhor presidente. Isso no âmbito da Câmara Municipal de Natal. Nesse cenário, a denúncia ela considera que uma quantidade de crimes exagerada, essa foi a primeira divergência, porque cada cheque seria um crime, né? E a minha divergência foi no sentido de se considerar a verba parlamentar, que era o objeto do desvio, mensal. E com isso se reduziu a quantidade de crimes. A divergência também ela aconteceu no sentido de as notas que eram consideradas como um crime de falso pelo Ministério Público e também considerado na sentença, seria um crime meio para o crime do peculato desvio. Isso a relatoria não concordou, mas se teve a anuência do vogal, que era o desembargador Ricardo Tinoco. A fração na primeira fase da dosimetria, eu apresentei no meu voto a fração de 1/6, o desembargador Saraiva de 1/8, e prevaleceu também, junto com o vogal, a fração de 1/6. E com isso, senhor presidente, o voto médio, né, vamos dizer assim, o desembargador Saraiva confirmava a sentença, 18 anos e 5 meses, restou em 11 anos e alguma coisa. A questão trazida no voto do desembargador Cláudio, eu tenho um total respeito, eu apenas estou fazendo esse histórico para chegar a uma conclusão de que, caso prevaleça esse voto, é que no debate, e está claro no voto do desembargador Saraiva, ele desconsidera a culpabilidade na primeira fase por já entender está contemplada na causa de aumento. Esse foi todo o debate na Câmara Criminal. A divergência não é se retira... Só concluir, desembargador Cláudio. E aí, tanto é assim que para o Leandro Prudêncio, a causa de aumento ela não teve divergência e ele não teve a culpabilidade desfavorável. Então, o resultado
do meu voto, e a minha preocupação é essa, é porque certamente isso não acaba aqui, vai ter recurso prevalecendo aqui no pleno, de que o voto lá da maioria vai nesse debate, não seria nem maioria, essa questão da causa de aumento prevalecer, na verdade, vai desfavorecer ao embargante. E aí eu vou além. Prevalecendo esse voto trazido pelo desembargador Cláudio, a gente vai ter uma pena menor para o vereador e uma maior para o assessor. Então, já adianto que a sugestão que faço, e aí até porque a gente não pode desconsiderar, aplicando aqui subsidiariamente a lei de introdução ao Código Civil, no seu artigo 20, diz que nas esferas administrativa, controladora e judicial não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Então a gente tem que... Né? O seu voto está maior, Glauber. No seu Não, voto está igual, a pena é igual. Não. De 4 Leandro... anos, 5 meses, 5 anos e 2 meses. A pena é igual. De Leandro e de... Não, 4 anos e 5 meses, 5 anos e 2 meses. Eu não posso ler um negócio diferente do que está no papel. Ah, então peço desculpa. Vossa Excelência já deu essa pena maior para o assessor. Ela está igual? Não, deixa eu ver aqui. Eu acho que nos embargos ela ficou igual. Pelo menos foi o que eu vi aqui. Deixa-me ver. Permite, senhor desembargador? Pois não. O Maurício Gurgel ficou em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão. E o Leandro? 5 anos e 2 meses. 5 anos e 2 meses. Já nos embargos também. Perfeitamente, que os embargos reconheceu a prescrição da pretensão punitiva, mas não teve reflexos na dosimetria da pena. Para o Leandro, para ele? Para os dois. Para os dois. Enfim, eu faço essas ponderações, senhor presidente. Ratifico o meu voto que registrei lá na Câmara Criminal, obviamente respeitando aí a divergência trazida pelo desembargador Cláudio. E concordando com Sua Excelência quando diz que o regime, a pena que for fixada aqui, seja aqui no voto foi definida, no voto vencido, ou que é trazida no voto de Sua Excelência, o regime ele deve ser aqui debatido para que seja fixado, para que seja adequado à nova pena que está sendo fixada. É esse esclarecimento, senhor presidente. Então eu ratifico o meu voto lá da Câmara Criminal. Mas devagador, Glauber, só esclarecimento. Relativamente ao regime, como é que Vossa Excelência vota? Que primeiro votar da pena, a quantidade de pena. Fixou a pena, aí a gente vai definir o regime. Vossa Excelência está mantendo as penas, não é? Não, entenda, eu já disse que a pena que for fixada aqui pelo plenário, aí vai se debater o regime. Pois não? O relator é regime fechado. Sim, o voto do relator é regime fechado. No meu voto, eu estou acompanhando a relatora, considerando tudo isso, que o valor que é objeto do desvio, né, que diferencia dos demais gabinetes, isso aí foi levado em consideração, mas eu... exatamente. Que tem a questão das negativas judiciais. Exatamente, desembargadora. Porque o voto, Excelência, pois não? seu está inserido no nosso, da relatoria. Exatamente. Vossa Excelência, eu vou insistir, Vossa Excelência acompanha a relatora, inclusive no regime, inclusive no regime, mas reconhecendo que deve ser debatido aqui, desembargador Cláudio, com a pena fixada. Então, Vossa Excelência deixa para o segundo tempo, né? Isso. Eu queria fazer umas considerações, desembargador Cláudio. Realmente não me impressiona a questão da causa de pedido do advogado. As causas de decidir são, às vezes, diversas, porque no direito penal, principalmente, se aplica o princípio da estrita legalidade. Porque o advogado da tribuna também pediu absolvição.
Como nós vamos nos cingir ao formalismo se eu posso aqui, de ofício, aplicar o habeas corpus, habeas corpus absolvendo todos? Eu posso fazer isso, porque a lei me permite, a jurisprudência me permite. Então, não me impressiona as alegações, os argumentos da causa de pedir, porque as causas de decidir, eventualmente, são diversas no processo penal, já que ao juiz cabe conceder habeas corpus de ofício em qualquer situação. Agora, relativamente à sentença e ao juiz, a juíza que exarou a sentença, tal, eu acho todos competentes, corretos, e cada um com sua causa. Agora, o que eu vejo muito aqui no tribunal, agora eu vou falar em tese, vou sair deste processo, é algum exagero na sentença, que essa sentença, com a reprimenda, ela vai ser decotada no tribunal ou no STJ ou no Supremo, porque não se aceitar nesse caso, agora eu vou falar no caso concreto, o princípio da conjunção, me parece que é um equívoco primário. Desculpa a franqueza, mas eu não estou aqui para falar com meus termos. Não é? E não se pode discutir aqui a questão da culpabilidade, porque não faz parte dos embargos. A Câmara decidiu que para Maurício Gugel não se aplicava esse vetor. Porque houve uma troca na Câmara Criminal. Não é? A questão das consequências do crime, no meu voto, está muito claro a questão do prejuízo, eu boto aqui mais de R$500 mil, do peculato desvio. E para isso, não há absolutamente nenhuma divergência, porque está se aplicando aqui a continuidade delitiva, na quarta fase do ponto. O que eu estou dizendo é o seguinte, não estou divergindo da relatora apenas com relação a esse aspecto. Com a preocupação de Vossa Excelência com relação ao vereador ou o chefe de gabinete, o que a jurisprudência diz é que o agente político não é necessariamente gestor. E isso nós decidimos aqui em 2 paradigmas que eu citei aqui agora. E foi a unanimidade. E era o presidente da Câmara. Se o presidente da Câmara não teve essa majorante, imagina o vereador, o chefe do gabinete e o gabinete. Então, o redimensionamento da pena que o tribunal fez, de maneira muito equilibrada na Câmara Criminal, e eu parabenizo aí o desembargador Saraiva também, por esse descortinho, mais uma vez, de Vossa Excelência, é que são duas situações diferentes. São duas situações diferentes. E eu estou, então, concluindo, desembargador Glauber, para ambos o semiaberto, porque não está justificada a necessidade de regime fechado, nem lá na Câmara e nem aqui no tribunal, por enquanto. Qual é a necessidade de pessoas primárias com bons antecedentes e que não oferecem, em tese, perigo à sociedade de ficarem com o regime inicialmente preso, um cumprimento de uma pena de 4 anos e 5 meses? Essa aqui é a questão. Então eu, senhor presidente, agradeço, exauri minha argumentação, não absolutamente com o propósito de convencer ninguém, mas eu estou aqui com rescisória também, aplicando também o que eu penso. Não vou me cingir à formalidade da rescisória, porque é a oportunidade na rescisória de se fazer justiça. Obrigado, senhor presidente, pelo tempo. Falta a manifestação de voto do desembargador Ricardo. Vou pedir vista, presidente. Pedido de vista ao desembargador Ricardo. Número 4. Agravo. A ação rescisória 080, 82, 81, 74. Luzinete Batista Bente, município Natal. Processo relatoria do Dr. Luiz, que convido para tomar assento à bancada. Esse processo, eu não pude disponibilizar o voto, porque eu tive adoentado ontem, eu consegui rever e não disponibilizei a tempo. Então, eu preferiria deixar para a próxima sessão, quarta-feira, mas adianto o seguinte, a senhora Luzinete Batista
Bento, ela não participou do processo de execução fiscal, que foi no nome de uma construtora para a qual ela alugou um prédio. Então, quem era executado era a construtora. E ela não integrou, hora nenhuma, o processo de execução fiscal e estão aqui realmente leiloando a propriedade dela, que é uma senhora que mora por aqui por perto, eu não sei qual dessas ruas, eu não falei com ninguém. E eu estou trazendo realmente um voto divergente e vou disponibilizar para exame dos colegas, que eu acho melhor, mais adequado para que os colegas leiam mais detidamente, até porque até o próprio relator, doutor Luiz Alberto está aqui, Está. o próprio relator, doutor Luiz Alberto, haverá de ter conhecimento da divergência para realmente apreciar a argumentação que está expendida nela. Doutor Luiz Alberto, Vossa Excelência terá que vir. Sem problema, Excelência. É uma satisfação, um prazer estar convivendo, mesmo após o encerramento da minha convocação, e virei aqui com o maior prazer e em atenção e até em admiração por este plenário do nosso Poder Judiciário do Tribunal de Justiça. Muito obrigado, doutor Luiz. O número 5 é o conflito de competência 081-1001-43. Juiz da 24ª Vara Civil de Natal e da 4ª Vara também de Natal. Tem um pedido de destaque do desembargador Cornélio para debate. Desembargador, tinha pedido destaque porque o voto do relator é no sentido contrário do que a gente decidiu aqui, acho que no início de junho, né? A gente passou um mês todinho aqui discutindo o mês de maio a respeito daquelas dois conflitos de competência, um da desembargadora Maria de Lourdes e outro do desembargador Ricardo. E eu apresentei um voto divergente. E terminou com voto visto do desembargador Amaury. E o que foi decidido naqueles dois processos estava o voto do relator, que tornou-se vencido ele, desembargador Glauber e desembargador Ricardo. Né? O voto dele está nesse sentido, que ele mantenha aquele posicionamento que foi voto vencido naquele voto. Por isso que eu estava preocupado com o resultado, porque ia ficar contrário ao que a gente havia decidido aqui. Como mudou aqui o placar, né? Agora a gente está cumprindo o que decidiu, eu acho que não é mais necessário essa discussão, porque estamos decidindo, repetindo o que a gente já decidiu naquela época, que foi bem debatido. Então, Vossa Excelência lembrou bem que a matéria foi bem discutida na ocasião do julgamento desses dois conflitos. O desembargador Cláudio, ele até acompanhou a decisão anterior, mas ele vem com um voto contrário, porque defende que as duas situações elas implicam, tem reflexos extremamente de relevância na decisão dos dois processos. Agora, realmente, me parece que era bom o tribunal, mas pelo que consta aqui, realmente a maioria está divergindo do desembargador Cláudio. Eu não tinha votado exatamente porque eu me lembrava, não sei se o tribunal ia revisitar essa matéria. Mas eu disse aqui na oportunidade que cada caso seria um caso. Agora, não pode se passar uma régua nisso aqui e se julgar no automático, né? Na época eu não concordei com esse consenso geral. Então, daí dá. Aí é o colegiado. Então, proclamando, nós temos a decisão por maioria, divergente do relator, o desembargador Rebouças ficará redator para o acordo. Concluímos nossa pauta jurisdicional, passamos para a ordem administrativa. Pauta administrativa, vamos escolher o nome de juiz suplente para a classe de juiz de Estado no Tribunal Regional Eleitoral, vaga aberta com a promoção da desembargadora Marta Daniele.
em reunião, conversamos sobre a indicação da juíza Francimar Dias. Todos de acordo? Pleno acordo, Excelência. De acordo. Eu estou de acordo. Senhor presidente, eu gostaria de registrar aqui, acompanhando a corte, na indicação da doutora Francimar Dias para o Tribunal Regional Eleitoral, porque se trata de uma magistrada não apenas porque tem muito tempo no Poder Judiciário como juíza, mas também uma pessoa de muito bom trato, uma pessoa extremamente trabalhadora, competente, e haverá de trazer qualidade ainda maior para o Tribunal Regional Eleitoral, com a indicação agora da nossa presidente do Tribunal Eleitoral, desembargadora Lourdes Azevedo. Aprovada a unanimidade do nome da doutora Francimar. Tem uma minuta de resolução que dispõe sobre a desafetação de imóveis da comarca de Alexandria. Então, aqueles imóveis que estavam cedidos ao Poder Judiciário, e com isto a gente devolve à Prefeitura, ao município de Alexandria. Todos de acordo? Eu estou. Temos uma minuta de resolução que faz alteração na estrutura organizacional. Esclarecer aos colegas que essa resolução põe em prática aquele estudo que a presidência está fazendo para adequar o provimento dos cargos aos 50% de cargos efetivos e comissionados. Aqui nós precisamos fazer essas modificações, porque aí permite relotar esses servidores. Fizemos debates longos, tanto é que isso vem sendo feito gradualmente para ajustar lotação e perfil de servidor conforme sua qualificação, seu melhor desempenho em alguns órgãos da administração. Olhando quem é servidor comissionado e quem é efetivo para adequar isto. E aí, às vezes, precisam mudar algumas funções, mas todas as vezes que fazemos, seguimos a regra de não aumentar custo e apenas ajustar as lotações, organizar setores, escola de magistratura, o núcleo de apoio especial à presidência, onde for possível fazer modificação para alcançarmos aquele resultado com o menor número possível de exoneração, que me parece ser a medida mais drástica que o presidente poderá tomar, o de exonerar servidor, quando ao mesmo tempo nós temos carência e precisaríamos nomear mais servidores. Como o orçamento não prevê a nomeação, pelo menos por enquanto, a gente está tentando resolver dessa forma. E aí faço a proposta de essas modificações. Com isto, se aprovado, nós reduziremos aquele número que era maior que 100 para menor que 15. Então, a gente já está conseguindo, como no próximo mês ainda vamos encontrar alguma outra modificação para conseguir atender à determinação do CNJ. Mas informo aos colegas que já está menor do que 15. Quando implementarmos isso aqui, ficará 12, mais ou menos, 12 cargos, só para a gente tentar ajustar. Todos aprovam? Sim. Ok, aprovado. Temos um pedido de folga compensatória do desembargador Amauri, com divergência, já foi anunciada ali, já ouvi? Folga compensatória do desembargador Amauri, dias 2 e 7 de outubro. 2 e 7 de outubro. Defiro o pedido, todos de acordo? Defiro. Isso aqui nós temos o seguinte, o PJE fará uma atualização de versão. Essa atualização tem que avaliar a consistência depois da nova versão, e a OAB pediu para suspender prazo para evitar o peticionamento. Então, os prazos estarão suspensos. Mas a mudança de versão está programada para concluir do feriado, dia 3, ao domingo. Mas, na segunda-feira, precisa testar se ela irá funcionar regularmente, normalmente. Por isso,
o expediente ia ser suspenso do dia 6, porque o servidor que chegar e os PJ não estiver funcionando, não teria como trabalhar. E aí optamos, o sindicato concordou também em antecipar o feriado de 28 para o dia 6. Coincide com a mudança de versão e atende ao funcionário que o sindicato diz preferir o feriado prolongado da sexta à segunda, e não haverá prejuízo para a administração, que já ia ter uma segunda-feira, de certa forma, expediente prejudicado. E aí, aprovamos isto aí, a gente está anunciando dessa forma. É bom que se destaque, presidente, que isso não é benefício, é a necessidade, né? Porque parece que a previsão é que essa atualização para rodar no sistema demora quase 40 horas. Vão ser quase 2 dias com o pessoal da informática trabalhando no final de semana para poder rodar essa atualização e depois testá-la. Rezar para que esse período possibilite e dê tempo para que ele solucione os problemas. Na semana de 6, não haverá sessão nas câmaras, não é? Eu não sei, as câmaras decidiram. Não sei como foi decidido. Foi informado que não teria. É? Que a gente teria 7 sessões. Não, no dia 6 não terá sessão virtual. No dia 7 terá a sessão presencial, os presidentes de Câmara que decidem. Não, nós estamos normal, hein, Cornélio? Isso. Vai ter. Não vai ter, não. Não vai ter. Não, não vai ter. Não vai ter? Não vai ter. Pelo menos foi que nos foi informado. Também. Na terceira, desembargador Amauri, também não haverá sessão na terça-feira, dia 7. Isso. Tá. Foi informado que não tinha condições de realizar a sessão dia 7. Isso. Você estava testando, Foi decisão estava nossa. checando. Tá. Então, se o sistema pode não estar funcionando no dia 6 isso. e os prazos estão suspensos, então nós podemos deliberar por não ter sessão. E aí, se na terça as câmaras têm dúvidas da possibilidade de realizar a sessão na quarta no pleno, já podemos manter ou também... Não temos segurança quanto à estabilidade do sistema. Provavelmente já Mas na quarta-feira talvez, né? Na quarta-feira... Talvez, né? É. Dia 8 já, né? Ali segunda e terça para testar. Mantemos a sessão da quarta-feira. Eu acho que sim. Mantida a sessão da quarta e as câmaras sem sessão Mas com expediente. com expediente. O expediente, sim, a partir da terça tem expediente. Quem não trabalha com o PJE, se ele não estiver funcionando, terá trabalho. Quem trabalha com o PJE, se na terça não estiver funcionando, terá... Faz o atendimento, faz uma revisão, organiza alguma coisa. Ok. Então, mantida a sessão do dia 8 do pleno. E cancelada a sessão presencial do dia 7. Ok. Das câmaras. Autorização do embargador Cornélio para se afastar no período de 12 a 14 de novembro, a fim de participar do 56º Fórum dos Juizados Especiais FONAGE em Porto Alegre. Autorizo, desembargador Cornélio. Todos concordam? Desembargadora Lúcia pede autorização para se afastar 29h30. Eu autorizo, todos de acordo. Excelência, eu também peço autorização para me ausentar para o encontro de corregedores. 29, 30 e 31 de outubro. Rio de Janeiro. Desembargadora pede autorização, defiro, todos de acordo. Temos aqui uma modificação na comissão de heteroidentificação. A desembargadora Berenice pede para a doutora Marta aceitar presidir a comissão. Doutora Marta, está de acordo? Sim, Excelência. Já Inclusive, combinou? já tinha informado a desembargadora Berenice. Estavam combinadas. Ótimo.
Defiro a homologação, todos de acordo? Ótimo. Comunicações e proposições. Hoje foi publicada uma portaria da presidência para a implantação da plataforma, implantação e uso da plataforma plenário virtual. Esse plenário virtual foi a ferramenta dessa plataforma desenvolvida aqui, que o CNJ reconheceu e está autorizando a implantar em todos os tribunais, mas ela é criação do TJ nosso. E a portaria publica para a partir de 7 de outubro. Eu falo seria dia 6, mas como o dia 6 tem a questão da nova plataforma, dia 7 disto aí. Então, a partir daí, nós teremos a utilização dessa plataforma plenário virtual, que é o acompanhamento dos julgamentos virtuais ou presenciais em tempo real, tanto pelos julgadores quanto pelos advogados e partes interessadas. E pela possibilidade de apresentar também memorial, sustentação oral em forma de áudio e vídeo pelo plenário virtual. Isso aqui é só noticiando que a portaria saiu hoje na publicação. Agora dirijo-me ao desembargador Rebouças com a proposta de a gente agendar as reuniões necessárias para a aprovação do regimento. Penso que terminou o prazo de emendas, várias emendas foram apresentadas e a gente começaria, segundo uma agenda que você programar, desembargador Rebouças, a gente fazer reuniões para debater as emendas que serão levadas à discussão aqui no Pleno na aprovação. Mas primeiro eu achei interessante, como muita matéria proposta, de a gente começar a saber quais são as emendas que de fato são inseridas, porque a emenda que for aprovada pode repercutir em alteração em alguns artigos. E aí é preciso fazer essas alterações e trazer o texto para aprovação com a redação final disso aí. O desembargador Rebouças fará o convite para as reuniões de debate. Pode utilizar a agenda da presidência, Vossa Excelência marca e convoca todos os colegas, toda disposição. Perfeito. Pode ser na quinta-feira, eu acho que todos os outros. Senhor presidente. Quinta-feira, desembargador. Desembargador João, só permitir tornar público a minha insistência. Eu fiz a apresentação de uma proposta, né, da Câmara, de que as ações de improbidades elas sejam distribuídas entre todas as câmaras. E com isso a Câmara Criminal ela passaria a ser nominada de Câmara Mista. E permitiria também que os desembargadores da Câmara Mista participassem da sessão. E aí poderíamos ter do órgão, deixaria de ser só nominada de sessão, né? E aí permitiria que também participassem dos órgãos ampliados com essa composição e contribuísse também de conhecimento de todos o acervo que as câmaras cíveis hoje têm um volume exagerado, né? E a gente está aí se colocando à disposição para contribuir. Eu imagino a ideia é essa. E as ações, procurando serviço. E as ações de improbidade têm uma certa semelhança com a questão criminal, né? Exatamente. Então essa emenda do embargador Glauber, ela repercute no regimento todo. Não é só alterar dispositivo, toda a composição de sessão, de pauta, de competência. Então precisa, essa aí talvez seja a primeira que deve ser debatida para saber se ela for aceita, o regimento mudará substancialmente. Viu, presidente? E permitir também o RDR em matéria criminal, que hoje a sessão comestível aí não é possível, embora seja, mas seria. Bem, é uma ideia para a gente debater aí. Poder marcar o dia do debate inicial numa quinta-feira, talvez 10 horas da manhã. 2 ou 3 sessões, né? Cansei de chamar ele. Desembargador Glauber, por favor. Qual era a contrapartida?
para vocês. Não, você levava para cíveis porque Para criminal. levava para criminal, seria estou distribuído entendendo. entre todos os componentes. Certo. Sim, mas vem de onde? Vem de onde essas ações? Os recursos em ação de improbidade. Recurso em ação de improbidade. Certo. E hoje estão aonde? Hoje só nas cíveis. A matéria de improbidade está reservada a... Aí, podendo ir para a Câmara Civil? Na verdade, continuaria indo para as câmaras cíveis. cíveis. Não tem interesse, né? Na verdade, o desembargador Glauber tem um sonho de misturar tudo, né, desembargador? Não. É com relação é só com relação à improbidade. A forma de contribuir para passar e traria realmente benefício. Eu soube que Saraiva não admitiu, não. Bom, a gente irá debater para saber se a maioria aceita. Havendo ou não o sonho do desembargador Glauber mais ampliado, a ideia agora é só dividir o trabalho em matéria de improbidade. Prosseguindo, propõe um voto de pesar pelo falecimento do professor Luiz Guerra da Costa Machado, esposa da servidora Ana Lúcia Fernandes Guerra, e pai da servidora Luana Fernandes Guerra. Luana, lotada no gabinete do desembargador Ricardo Procópio. Todos de acordo? Sim. De acordo, excelência. Lamentavelmente. Não tem mais proposições nem sugestão do desembargador Amauri. Não tem, excelência. Desembargador Cláudio. Senhor presidente, eu quero propor aqui e também aproveitar e fazer uma reclamação. Um voto de congratulações e de moção de congratulação do desembargador Deusdedito Maia, que foi homenageado ontem. Um livro lançado lá na Universidade Federal. E que a reclamação que eu faço é que deveria constar no nosso WhatsApp do Tribunal de Justiça, porque eu realmente, absolutamente gostaria de ter ido, pela admiração e respeito que eu tenho pelo colega com quem eu convivi pouco tempo aqui nesse plenário, mas se realmente eu tivesse uma antecipação de informação, eu teria ido. Então, vi hoje pelos jornais, pelos blogs, acho que é uma merecida homenagem, e propõe essa moção em nome do meu nome particular para a reflexão e decisão do plenário dessa Corte. Estou de acordo, desembargador, todos de acordo? Aprovado. Senhor presidente, desembargador Cláudio, eu queria, se Vossa Excelência permitir, subscrever com Vossa Excelência a proposição. Todo o tribunal deveria subscrever. O pleno, né? Os integrantes do tribunal. As crianças querem o pirulito. Tem a palavra do desembargador Rebouças. Proposição. A proposta seria essa aí só. Só. Desembargador Saraiva. Desembargador Amilcar. Senhor presidente, agradecer a homenagem. Foi uma cerimônia simples, mas muito bonita. Na realidade, a desembargadora Sandra ela postou era até um linkzinho que levava a notícia dada inclusive pela escola. Na ocasião, realmente meu pai ficou bastante emocionado, porque ele esperava que era uma coisa bem simples, tá? Mas tem muita gente lá prestigiando, realmente. Desembargador Cláudio, estava no horário da nossa sessão lá, não dava para ir. Não dava para ir. Eu sei que alguns colegas... Foi ontem, na hora da sessão, por isso que não deu. Estava em sessão. Dia de terça-feira. Deveria ter sido outro horário. Mas agradeço imensamente, e sei que todos aqueles que não puderam comparecer pessoalmente estavam lá em espírito. Senhor presidente, e na ocasião, não tenho certeza ainda se vou, mas tem os ex-presidentes receberão umas comendas, umas homenagens do CONCEPRE. Isso estava marcado para o CONCEPRE foi no Maranhão, eu não pude ir e recebi a comunicação que para quem faltou será oferecido essas homenagens no CONCEPRE agora de Salvador, e
provavelmente eu vou ter que ir. Eu ia pedir que Vossa Excelência fosse no meu lugar, mas eu acho que Vossa Excelência não tem certeza se vai ou não. A gente resolve isso aí. Tá bom, mas aí, de qualquer maneira, eu registrar a autorização, porque no dia 6 e 7 eu pediria autorização para me ausentar do Estado sem prejuízo das funções jurisdicionais. Tá. Eu autorizo, 6, 7 todos de acordo? Desembargador Vivaldo, proposições. Sem proposições, Excelência. Desembargador Glauber. Senhor presidente, também ratificar a moção proposta pelo desembargador Cláudio, dizer que eu estive lá na solenidade de homenagem e, de fato, foi à altura da grandeza do homenageado. O auditório esteve lotado, né? Eu estive na abertura, tive que sair rapidamente, mas o horário, o dia, e mesmo assim lotado. Então, só mostra a grandeza do homenageado. Senhor presidente, registrar, nesse mês de setembro, eu em todas as ocasiões em que usei a gravata, eu usei essa gravata amarela. Não é a única que tenho, obviamente. É porque setembro é o Setembro Amarelo, é uma política pública que tem sido desenvolvida, inclusive estimulada no CNJ, nos tribunais, de prevenção ao assédio no ambiente de trabalho, né, e que termina por gerar depressão, suicídio. Eu tenho na minha família 2 tios que se suicidaram, então, assim, estou utilizando, fazendo o registro, e eu acho que é importante esse trabalho de conscientização. Desembargador Cornélio. Sem proposição. Desembargadora Lourdes. Sem proposição, mas registrando também que o tribunal fez aqui uma ação voltada para o Setembro Amarelo, inclusive recebi alguns laços simbólicos, né, de que este mês todo voltado, e outros órgãos também adotaram lá no TRE. Nós também fizemos momentos voltados a essa campanha, né, referentes à situação dos suicídios, né, de prevenção, e também o Tribunal de Justiça é comprometido com essa política. Eu agradeço muito até a lembrança que eu também tenho um filho que partiu assim, e a gente deve sempre alertar, estar atento aos sinais que podem estar até próximos de cada um de nós, e às vezes não percebemos, né? Só isso também. Desembargadora Berenice. Nenhuma, Excelência. Desembargador Ricardo. Presidente, eu me associo não só me associo às proposições, já todos manifestamos o nosso interesse de subscrever a homenagem ao desembargador Deusdedit, merecida homenagem, mas eu gostaria também de pedir a Vossa Excelência para subscrever a moção de pesar às servidoras Ana Lúcia e Luana Fernandes Guerra, filhas, viúva e filha do professor Luiz Guerra Machado, que é uma pessoa conhecida na sociedade potiguar, da família Machado, atleta, um homem respeitado e querido por todos. E eu tenho o privilégio de ter em meu gabinete a servidora Luana, que dispensa qualquer apresentação, não só como profissional, mas como pessoa. É filha dele? É filha dele. Então eu faço questão, presidente, peço a Vossa Excelência e ao plenário para subscrever a moção. Senhor presidente, eu também, se permitir, gostaria de subscrever. Luana foi estagiária no meu gabinete e, como disse o desembargador Ricardo, é uma menina diferenciada. Então, partilhar e me solidarizar com essa dor aí da família. Também, desembargador Ricardo, também gostaria de subscrever, até porque não apenas ele, Luiz, mas Eduardo e o outro irmão, Luiz, Eduardo, e são 3 irmãos, que nós éramos da equipe de natação do América há muitos anos, né? Há muitos anos. E com quem eu convivi com essa família, que era um povo de bem,
E Luiz era o mais novo dos três. De formas que não sabia que ele tinha uma filha aqui, trabalhando aqui no tribunal, o que realmente me comoveu, porque foi uma morte prematura de um atleta e um cara de vida muito tranquila. Enfim, nós temos que pedir e rezar todo dia de manhã e pedir felicidade a Deus. É isso que a gente precisa. Senhor presidente, evidentemente eu não poderia também ficar. Eu penso, no primeiro momento, a homenagem é do tribunal como um todo, mas a se subscrever, eu não poderia jamais também me furtar a fazê-lo, até mesmo porque a esposa, primeiro, Guerra, como nós o conhecíamos, eu tive uma certa convivência com ele desde a Rua Sul, quando morávamos. Ele era praticamente nosso vizinho, vizinho nosso lá. E esposo de Ana Fernandes, foi minha assessora mais de 20 anos no meu gabinete, e ainda uma excelente assessora, excelente servidora. Hoje está na presidência, eu tenho certeza que prestando os relevantes serviços à presidência, porque ela tem qualidades suficientes para isso. E uma pessoa que convive comigo no ambiente de trabalho há mais de 20 anos. Portanto, eram os 3 irmãos e a irmã Jussara também. Enfim, eu gostaria também de subscrever a proposição. E Luana, que também, salvo engano, passou pela corredoria, não é? Quando eu estive à frente daquele órgão, senhor presidente. Somente. Embargadora Sandra. Excelência, eu me associo a todas as proposições feitas e também quero aqui especialmente me associar a essa proposição por conta de Ana Lúcia, com quem eu tenho trabalhado ultimamente, cumprindo as determinações do CNJ na última inspeção. Ela está organizando e eu tenho mantido muitos contatos com ela e também tenho a maior admiração pelo trabalho e eficiência dela. Quanto à homenagem ao desembargador Deusdedit, eu tive a honra e a alegria até de participar e dirigir algumas palavras para ele. Fiquei muito feliz em assistir aquilo tudo. Tive a honra de estar lá. Obrigada. Embargadora Marta. Presidente, eu quero inicialmente me associar às proposições feitas, tanto o voto de pesar quanto a homenagem feita ao desembargador Deusdedit, as congratulações emitidas por este plenário, a homenagem feita ao desembargador Deusdedit pelo programa de pós-graduação da UFRN. Merecida homenagem, uma figura de destaque no nosso judiciário potiguar. E tem uma comunicação, presidente, que dada a minha designação para exercer a função de diretora da revista do Poder Judiciário, Repojurne, me resta indicar um juiz de direito para acompanhar e manter a qualidade acadêmica da revista. E eu convidei já o juiz de direito Rainel Batista Pereira Filho para assumir as funções de editor-chefe da Repojurne. Perfeito. Ele aceitou já. Já aceitou, está resolvido então, a escolha de Vossa Excelência. Bom, concluímos o nosso trabalho de hoje agradecendo a todos, declaro encerrada a sessão e desejo uma ótima semana para todos.